Vamos estudar juntos a lição da Escola Sabatina? Lição 4. O conflito por trás de todos os conflitos. Verso para memorizar. Não houve dia semelhante a este, nem antes nem depois dele, tendo o Senhor, assim, atendido à voz de um homem, porque o Senhor lutava por Israel. Josué 10, verso 14. Sábado, 18 de outubro de 2025. Introdução. Deus à frente nas batalhas. Olá, amigos. Tudo bem com vocês? Desejo que sim. Que neste dia todos se sintam abraçados pelo nosso querido Senhor Jesus Cristo e que as mais preciosas bênçãos dos céus estejam sendo derramadas sem medida sobre toda a sua casa, em cada aspecto da sua vida. Quando nós abrimos o livro de Josué, somos levados a um cenário de batalha. As páginas se enchem de campanhas militares, de muros que caem, de exércitos derrotados e de uma conquista que, segundo o texto bíblico, aconteceu sob a ordem direta de Deus. É impossível ler Josué e não perceber a presença ativa do Senhor na guerra pela posse de Canaã. O narrador afirma isso claramente. Deus lutou por Israel. Josué repete essa verdade. Mas isso nos coloca diante de uma pergunta difícil, quase desconfortável. Como conciliar um Deus guerreiro com um Deus de amor revelado em tantas outras passagens da Bíblia? Como harmonizar o Senhor que manda derrubar muralhas com o Deus que se revela compassivo, misericordioso e paciente? Esse dilema não é novo. Desde os primeiros leitores da Escritura, homens e mulheres têm se perguntado como Deus que é amor também pode ordenar guerras. A narrativa de Josué não tenta esconder a tensão. Ela a expõe, de forma franca. Deus está envolvido na guerra, mas o motivo e o contexto dessa guerra são o que realmente revelam o seu caráter. Observando atentamente, encontramos uma chave para entender o que estava acontecendo ali. Quando Israel atravessou o Jordão, não foi apenas uma mudança geográfica. Foi uma travessia espiritual, uma passagem entre o deserto e a promessa, entre o preparo e a missão. A presença de Deus no meio do seu povo, simbolizada pela Arca da Aliança, guiava a marcha. O rio se abriu diante da obediência. Era Deus, não Israel, quem liderava a conquista. Cada passo de Israel era uma lição de fé. O povo precisava aprender que a vitória não vinha da espada, mas da submissão ao Senhor. E, ao mesmo tempo, Canaã não era um território neutro. Era uma terra saturada de violência, de idolatria, de crueldade. Uma sociedade em ruínas morais, cuja corrupção havia ultrapassado todos os limites. Deus não estava conduzindo um exército sedento de sangue, mas executando juízo sobre os povos que haviam rejeitado repetidamente a sua graça. Ele havia dado séculos de oportunidade, tempo para arrependimento, e a destruição foi a última medida de um Deus justo e paciente. Mas há uma perspectiva ainda mais ampla e essencial: o grande conflito entre o bem e o mal. Essa é a lente que nos permite enxergar as guerras de Josué dentro do panorama da salvação. Desde a rebelião de Lúcifer, a Terra se tornou o palco de uma batalha cósmica. Cada episódio, cada história, cada travessia bíblica se insere dentro desse conflito espiritual. Josué e o povo de Israel eram, naquele momento, instrumentos de Deus na luta contra as forças que se opunham à sua vontade. As guerras de Canaã não foram campanhas humanas, mas desdobramentos visíveis de uma guerra invisível. Quando compreendemos isso,
o papel de Deus muda completamente de sentido. Ele não é um guerreiro impiedoso, mas um protetor que intervém para conter o mal e preservar a promessa. A conquista de Canaã não foi apenas sobre território, mas sobre aliança. A preservação de um povo que carregaria a revelação do Messias. Ao olhar por essa lente, também percebemos que o livro de Josué não é apenas um registro de batalhas, mas uma metáfora da vida cristã. Cada um de nós também atravessa o seu Jordão, um ponto de transição entre a escravidão do pecado e a posse da promessa divina. As lutas de Israel refletem as lutas espirituais que travamos todos os dias. A vitória sobre o mal não acontece pela força humana, mas pela presença de Deus no nosso meio. É Ele quem vai à frente. É Ele quem abre o caminho. E assim como em Josué, o chamado hoje é para confiar e avançar, não com armas, mas com fé. Não em nome de uma conquista material, mas da redenção espiritual. O mesmo Deus que abriu o Jordão continua agindo em favor do seu povo. Ainda há muralhas a cair, não de pedra, mas de incredulidade, de orgulho e de medo. No fim, o livro de Josué aponta para um Josué maior, Jesus Cristo. O nome é o mesmo em hebraico, Yoshua. O Senhor é salvação. Cristo é o verdadeiro líder que conduz seu povo à Canaã celestial. Ele não vence com espada, mas com amor. Não destrói para conquistar, mas se entrega para redimir. Na cruz, o Deus guerreiro se revela como o Deus sofredor. A justiça e o amor se encontram, e a vitória final é conquistada. Não pelo sangue dos inimigos, mas pelo seu próprio sangue. Enquanto meditamos na travessia do Jordão, somos convidados a enxergar que a história da Guerra Santa não é sobre violência, mas sobre transformação. É a história de um Deus que luta não contra pessoas, mas contra o pecado, que escraviza as pessoas. Um Deus que intervém, não por ira, mas por amor. E hoje, ainda ele chama seu povo para atravessar. A travessia pode ser árdua, as batalhas intensas, mas como no passado, a Arca da Aliança vai à frente. Deus continua liderando seu povo rumo à terra da promessa, ainda hoje, mesmo nos tempos atuais. Se você gostou deste vídeo, ajude a divulgá-lo. Inscreva-se no canal, deixe o seu gostei, clique no sininho das notificações e compartilhe o link com as pessoas que você conhece. Fale mais de Deus no mundo que quer esquecê-lo. Que Deus abençoe você em cada momento e em todos os lugares.